Uma tapeçaria cósmica aguarda ser desvendada, um segredo ancestral sussurrado através dos tempos, ecoando nos corações de místicos e buscadores. Imagine por um instante um campo energético invisível, uma bolha de luz pulsante que não somente age como um escudo impenetrável para a sua essência mais pura, a sua alma, mas também como uma chave mestra capaz de abrir portais dimensionais, transportando a sua consciência para além dos véus da realidade que seus sentidos percebem. Os antigos sábios do Egito, imersos nos mistérios do além-túmulo, os sacerdotes adornados em linho branco, entoando cânticos arcaicos sob o olhar das estrelas, e até mesmo os espiritualistas contemporâneos, navegando pelas correntes sutis da energia, todos eles entrelaçaram em suas palavras e práticas a existência desse poder sagrado. Contudo, a verdadeira natureza e o potencial dessa força permanecem velados para a maioria, um enigma esperando ser decifrado. Hoje, aqui, no canal As Sementes de Akasha, embarcaremos em uma jornada para desvendar a história completa da Merkaba. Prepare-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido e trazer à luz as respostas para perguntas milenares. O que ela realmente é? Qual é a sua origem, perdida nas névoas do tempo? E, acima de tudo, como essa compreensão pode se tornar o catalisador de uma transformação profunda em sua própria jornada espiritual, alterando para sempre a sua percepção da realidade e do seu lugar no cosmos. Se o chamado do despertar ressoa em sua alma, se a busca pela verdade é a bússola que guia seus passos, então este é um símbolo, um conceito, uma realidade energética que você absolutamente precisa conhecer. A Merkaba se revela como um dos pilares espirituais mais envoltos em mistério e, simultaneamente, dotados de uma potência incalculável, transmitidos de geração em geração através dos sussurros da sabedoria ancestral. Mas, afinal, o que reside por trás dessa palavra carregada de significado? A própria palavra Merkaba se desdobra em um significado ainda mais profundo quando a analisamos em suas raízes. Ela se revela como uma sinfonia de 3 palavras menores, cada uma vibrando com sua própria essência e contribuindo para a totalidade do conceito. Mer, a primeira sílaba, ressoa com a pureza e a onipresença da luz, a energia primordial que permeia toda a criação. Ka, a segunda nota dessa melodia verbal, evoca a natureza imortal e eterna do espírito, a centelha divina que reside em cada ser. E Ba, finalmente, ancora essa energia espiritual ao corpo, a manifestação física da nossa existência. Unidas, essas 3 sílabas tecem uma descrição eloquente de um veículo de luz divina, um campo de energia sofisticado e inteligente, capaz de transportar a consciência, tanto o espírito quanto o corpo, através das incontáveis dimensões que compõem o universo. A Merkaba transcende a mera simbologia. Ela é uma estrutura viva de luz, um campo energético dinâmico que possui a capacidade intrínseca de expandir a consciência humana para além das limitações do mundo puramente material, abrindo as portas da percepção para realidades sutis e profundas. Visualizar a Merkaba em sua forma arquetípica é contemplar uma dança geométrica de precisão divina. Imagine 2 pirâmides tetraédricas, perfeitas em sua simetria, intrinsecamente entrelaçadas. Uma delas, com seu ápice apontando firmemente para as alturas, como uma seta em direção ao céu, e a outra, sua imagem espelhada, com a ponta voltada para as profundezas da terra. Essa união de formas sagradas não é estática. Pelo contrário, elas são visualizadas em um estado de rotação perpétua, girando em direções diametralmente opostas. Essa dinâmica incessante de movimento e contramovimento gera um campo energético vibrante, uma aura de força que harmoniza as energias sutis do espírito com a densidade do corpo físico, envolvendo o indivíduo em uma esfera radiante de luz, uma proteção energética que simultaneamente transforma e eleva. Permita que sua mente conceba uma nave espacial energética, não construída com metais ou ligas terrestres, mas sim tecida inteiramente a partir da mais pura consciência e da linguagem universal da geometria sagrada. Imagine essa embarcação da alma capaz de navegar pelas vastidões cósmicas, transcendendo as barreiras do plano físico e adentrando reinos superiores de existência, onde a realidade se dobra e se revela de maneiras inimagináveis. A crença ancestral sustenta que cada ser humano carrega consigo, em estado latente, um campo Merkaba pessoal, uma potencialidade energética adormecida, aguardando o momento de ser despertada através da dedicação à prática espiritual e da expansão da consciência. Quando essa estrutura de luz é ativada, ela se manifesta como uma ferramenta de poder inestimável, oferecendo proteção espiritual contra influências negativas, catalisando a iluminação interior e facilitando a ascensão da consciência para planos mais elevados. A Merkaba age como um filtro energético, protegendo o praticante das vibrações mais densas e fortalecendo sua conexão intrínseca com o divino.
permitindo que a sua consciência se desloque com liberdade e intenção através de diferentes estados do ser. Algumas tradições esotéricas chegam a vislumbrar a Merkaba como a própria chave para alcançar a imortalidade da alma, outorgando ao indivíduo a capacidade de transcender o ciclo incessante de nascimento, morte e renascimento, libertando-o das amarras da roda da vida. Isso não é simplesmente uma ideia esotérica. Ela representa o próprio projeto subjacente do universo, a arquitetura cósmica fundamental que está intrinsecamente codificada em nosso próprio ser. É uma estrutura divina, um lembrete constante de nossa origem e de nosso potencial, projetada para nos religar à fonte primordial de toda a existência. Para sondar as profundezas da Merkaba e apreciar a sua magnitude, precisamos retroceder milênios na história da humanidade, em um tempo onde os primeiros murmúrios dessa força sagrada começaram a emergir, como sementes de sabedoria plantadas no solo fértil da consciência coletiva. As raízes do conceito de Merkaba podem ser traçadas até as mais remotas tradições religiosas do Antigo Egito, uma civilização fascinada pelos mistérios da vida após a morte e pela jornada da alma para além do véu da mortalidade. A espiritualidade egípcia dedicava grande ênfase à capacidade da alma de navegar pelos múltiplos reinos da vida ultraterrena, uma complexa cartografia do além que era meticulosamente detalhada em seus textos sagrados e rituais funerários. Alguns estudiosos da história das religiões e do misticismo acreditam que a ideia embrionária da Merkaba nasceu precisamente nesse contexto cultural e espiritual, sendo cuidadosamente codificada dentro das práticas e crenças que circundavam as viagens da alma após a morte, um tema central nos textos das pirâmides e no icônico Livro dos Mortos. Os antigos egípcios possuíam uma visão sofisticada da constituição do ser humano, distinguindo claramente entre o corpo físico, o espírito, frequentemente associado à força vital, e a alma, cada um com suas características e funções distintas, mas intrinsecamente interconectados em uma dança cósmica. O conceito de Ka, na cosmologia egípcia, representava a força vital essencial que animava o corpo, o duplo etéreo que acompanhava o indivíduo durante a vida e após a morte. Já o Ba simbolizava a identidade única e a personalidade da alma, a parte do ser que possuía a capacidade de se mover livremente entre os diferentes mundos e dimensões da existência. Ao combinarmos esses conceitos com Mer, a luz divina que permeia tudo, emerge a noção de um veículo de luz, um meio pelo qual a alma poderia navegar pelas intrincadas e invisíveis dimensões do pós-vida. As representações artísticas e textuais de faraós, ascendendo aos céus em carros flamejantes, muitas vezes guiados pelos próprios deuses do panteão egípcio, ecoam de forma surpreendente o que hoje compreendemos como a função e a natureza da Merkaba. A jornada do conceito da Merkaba prosseguiu seu curso através dos séculos, encontrando um novo lar e uma rica elaboração nas correntes místicas do judaísmo primitivo, em particular dentro da tradição esotérica conhecida como misticismo da Merkaba. Essa escola de pensamento floresceu entre o século Plimo a.C. e o século Dis Depes de Cristo, um período de intensa especulação teológica e de práticas espirituais voltadas para a experiência direta do divino. O foco central dessa tradição era a contemplação e a interpretação das visões do carro divino, a Merkabah em hebraico, descritas na Bíblia hebraica, com ênfase especial no livro de Ezequiel. A visão profética de Ezequiel de um carro celestial magnífico, sustentado e movido por 4 seres angelicais complexos e enigmáticos, com rodas que giravam incessantemente e eram repletas de olhos, é amplamente considerada como uma das primeiras descrições registradas e detalhadas da Merkaba na literatura ocidental. Para os místicos judeus, essas visões não eram meras alegorias poéticas ou religiosas, mas sim mapas cósmicos, plantas detalhadas para a ascensão da alma aos reinos celestiais, culminando na contemplação da glória divina. Os praticantes do misticismo da Merkaba desenvolveram um conjunto rigoroso e intenso de práticas espirituais que incluíam meditação profunda, a entoação de cânticos sagrados e rituais de purificação, tudo com o objetivo de preparar a alma para a perigosa jornada ascensional através dos 7 palácios celestiais, Recalote, até alcançar a presença imediata do trono divino. Acreditava-se que apenas aqueles que possuíam pureza espiritual, uma disciplina inabalável e uma preparação meticulosa poderiam se aventurar nessa jornada da alma, repleta de desafios e potenciais perigos, em direção à luz inefável da divindade. Nesse contexto, a Merkaba não era apenas o veículo da ascensão, mas também o próprio método, a ponte transcendental que conectava os reinos terreno e celestial, o humano e o divino. Surpreendentemente, os ecos do conceito da Merkaba não se restringem ao Egito e ao judaísmo.
Ressonâncias notáveis podem ser encontradas em diversas outras tradições espirituais ao redor do globo. Na rica tapeçaria da espiritualidade indiana, por exemplo, o conceito de Vimana, descrito como carros voadores utilizados por deuses e sábios para se deslocarem pelos céus, compartilha semelhanças intrigantes com a ideia de um veículo de luz para a consciência. No Oriente, as sofisticadas práticas energéticas taoístas descrevem campos giratórios de Qi ou Qi ao redor do corpo, cuja dinâmica e função ecoam de maneira notável a descrição dos dois tetraedros entrelaçados e giratórios da Merkaba. Mesmo nas tradições xamânicas indígenas, espalhadas por continentes e atravessando milênios de história oral, encontramos relatos de corpos espirituais que viajam pelo cosmos em veículos luminosos de luz, atravessando vastas distâncias e dimensões. É fascinante observar como culturas que jamais tiveram contato direto umas com as outras descreveram de alguma forma o mesmo fenômeno sagrado, o mesmo mecanismo divino pelo qual o espírito, uma vez desperto para sua verdadeira natureza, poderia transcender as limitações do plano físico, explorar a vastidão do multiverso e, em última instância, retornar à sua fonte infinita. No cerne do enigma da Merkaba reside seu extraordinário simbolismo e a linguagem arquetípica da geometria sagrada, um sistema de formas e padrões que muitos acreditam ser mais antigo que a própria civilização humana. A Merkaba é frequentemente representada visualmente como dois tetraedros perfeitamente entrelaçados, uma união que forma o que é conhecido como um tetraedro estrelado, essencialmente uma estrela de Davi tridimensional, uma figura geométrica carregada de significado em diversas tradições. Essas duas estruturas piramidais triangulares não são entidades estáticas. Elas são imaginadas em um estado dinâmico, girando incessantemente em direções opostas, criando um campo de energia poderoso e vibrante que envolve o corpo como um escudo resplandecente de luz. O tetraedro com sua ponta direcionada para o alto é tradicionalmente associado à energia masculina, à força da ação, do movimento, da proteção e da manifestação. Ele está intrinsecamente ligado ao elemento fogo, com suas qualidades de transformação e ascensão, e as energias expansivas do cosmos que buscam se elevar em direção ao divino. Em contrapartida, o tetraedro que aponta para baixo simboliza a energia feminina, a força da nutrição, da receptividade, da intuição e do enraizamento. Ele é associado ao elemento água, com suas propriedades de fluidez e adaptabilidade, e as energias da terra que moldam e sustentam o espírito. Quando esses dois campos energéticos primordiais giram em conjunto, em uma dança cósmica sincronizada, eles criam um estado de equilíbrio harmonioso entre os opostos fundamentais da existência, o espírito e a matéria, o céu e a terra, a luz e a escuridão, o masculino e o feminino. Essa união dinâmica não é meramente simbólica. Ela representa a própria base essencial para a evolução espiritual, a alquimia interior que transforma a consciência. Quando a Merkaba é ativada e gira em sua frequência e alinhamento corretos, ela gera um campo eletromagnético perfeitamente equilibrado ao redor do corpo, sintonizando o indivíduo com as energias sutis que permeiam o universo. Os antigos mestres espirituais acreditavam que, através da compreensão e da ativação dessa geometria sagrada dentro de si, o ser humano poderia se realinhar com o próprio tecido da criação, com a matriz divina que sustenta toda essa existência. A Merkaba, portanto, transcende a noção de uma simples ideia espiritual. Ela é uma estrutura energética precisa, um microcosmo que reflete a arquitetura do macrocosmo, das galáxias espirais, das estrelas cintilantes e até mesmo dos minúsculos átomos que compõem a matéria. Assim como é em cima, é embaixo. A mesma inteligência divina que projeta a vasta complexidade do universo também está presente na intrincada organização do nosso ser interior. A própria geometria sagrada postula que o universo não é um aglomerado caótico de eventos aleatórios, mas sim uma ordem cósmica regida por proporções e formas divinas, uma linguagem matemática e visual que revela a inteligência subjacente à criação. Símbolos poderosos como a flor da vida, a semente da vida e o cubo de Metatron estão todos intrinsecamente relacionados com a Merkaba, como diferentes facetas de uma mesma joia multifacetada. De fato, a Merkaba pode ser compreendida como um componente central do cubo de Metatron, que representa a natureza dinâmica e viva da consciência, sua capacidade de se mover e se manifestar através dos diferentes planos de existência, tecendo a realidade com fios de luz e geometria. Os tetraedros entrelaçados da Merkaba criam uma matriz perfeita para que a luz flua livremente, para que o espírito se expanda em sua jornada e para que as portas de acesso às realidades superiores se abram àqueles que buscam.
Muitos praticantes espirituais utilizam a imagem da Merkaba como um foco central em suas meditações, visualizando os campos de luz girando harmoniosamente ao redor de seus corpos. À medida que se aprofundam nesse estado meditativo, começam a perceber sutis, mas profundas, mudanças em sua consciência, uma clareza mental crescente, uma intuição mais aguçada que sussurra verdades ao ouvido da alma, uma paz interior profunda que acalma as tempestades da mente e uma sensação avassaladora de conexão intrínseca com toda a vida, com o vasto e interconectado tecido da existência. A geometria sagrada, nesse contexto, atua como uma chave vibracional, abrindo camadas mais profundas da consciência que normalmente permanecem adormecidas sob o véu da percepção cotidiana. Através da ativação e da compreensão da Merkaba, indivíduos relatam experiências transformadoras, como projeções astrais lúcidas, momentos de profunda comunhão com o divino e até mesmo vislumbres fugazes de linhas temporais futuras, fragmentos de um potencial ainda não manifesto. Contudo, esse poder inegável carrega consigo uma grande responsabilidade. Os campos giratórios da Merkaba devem ser cultivados com equilíbrio, harmonia e alinhamento com as intenções mais elevadas do coração. Se a busca pela ativação for motivada pelo ego, pelo desejo de poder pessoal desequilibrado ou pela ganância, a Merkaba permanecerá em seu estado latente ou, pior, poderá criar distorções energéticas prejudiciais. A verdadeira ativação da Merkaba requer pureza de coração, disciplina mental para aquietar o turbilhão de pensamentos e um anseio sincero de se alinhar com a vontade universal, com o fluxo cósmico da evolução. Não se trata meramente de adquirir um poder pessoal extraordinário, mas sim de ocupar o nosso lugar de direito como seres conscientes e co-criadores dentro da vasta e misteriosa tapeçaria do universo. Ao longo da história da humanidade, místicos, sábios e guerreiros espirituais de diversas tradições falaram sobre o corpo de luz, o corpo do arco-íris, o corpo de glória, todos esses termos sendo diferentes nomes para descrever a Merkaba plenamente desperta. É o veículo aperfeiçoado da alma, a armadura resplandecente que permite ao indivíduo atravessar os intrincados reinos da existência enquanto permanece firmemente ancorado no amor divino, a força motriz que sustenta toda a criação. É a própria união alquímica do espírito e da matéria dentro da forma humana, a compreensão profunda de que o nosso próprio corpo, quando purificado e ativado através de práticas espirituais e da elevação da consciência, se torna um templo vivo de luz, um portal capaz de navegar pelas infinitas dimensões do ser. Na linguagem sagrada da geometria da Merkaba, encontramos uma verdade profunda e libertadora. Todo ser humano nasce inerentemente com o potencial latente de transcender as limitações percebidas, de despertar para a sua verdadeira natureza divina e de realizar a jornada de volta para casa, para a vastidão das estrelas de onde todos nós viemos. A Merkaba é a ponte que conecta o humano ao divino, o mapa que guia a jornada interior e a carruagem que transporta a alma através dos reinos da existência. Tudo isso aguarda dentro de nós, como uma semente cósmica esperando o momento certo para germinar, para ser lembrado e despertado para a sua plena magnificência. Compreender a teoria que sustenta a Merkaba é, sem dúvida, um passo poderoso em nossa jornada espiritual, fornecendo um arcabouço intelectual para o que muitos sentem intuitivamente em seus corações. No entanto, a verdadeira magia, a transformação genuína, acontece quando essa estrutura energética é ativada dentro de nós. Por incontáveis gerações, os buscadores espirituais têm dedicado suas vidas à procura das chaves, dos métodos para despertar esse veículo de luz adormecido que reside ao redor de seus corpos, buscando acender os campos giratórios de energia e, assim, acessar plenamente o seu potencial divino inato. A ativação da Merkaba não é meramente um exercício místico abstrato, é uma prática espiritual profunda e multifacetada que envolve a harmonização da mente, do corpo, do espírito e da respiração, tecendo-os em um todo coerente e vibrante. O processo de ativação se inicia com a tomada de consciência, com o reconhecimento de que a Merkaba existe, que ela não é uma fantasia ou um conceito distante, mas sim uma estrutura energética real e tangível que envolve cada ser humano, permanecendo em estado latente como uma semente esperando a luz do sol para brotar. Os antigos ensinamentos espirituais enfatizam consistentemente que a intenção pura e focada é um elemento fundamental nesse processo. A Merkaba não responde à mera curiosidade intelectual ou a um interesse passageiro. Ela é ativada através de uma intenção cristalina, de uma devoção profunda e de um desejo sincero de se alinhar com as verdades universais mais elevadas, com o bem maior que permeia toda a criação. A respiração se revela como uma das ferramentas mais poderosas e acessíveis para despertar a Merkaba. Padrões específicos de respiração, caracterizados por lentidão, ritmo e intencionalidade,
são utilizados para energizar e carregar o campo eletromagnético do corpo, preparando-o para a ativação. A respiração atua como uma ponte vital entre as dimensões física e espiritual do nosso ser, a ferramenta que sincroniza a mente e o corpo com os fluxos sutis de energia que nos circundam e nos permeiam. Praticantes frequentemente empregam sequências de respiração prana, visualizando simultaneamente os 2 tetraedros gêmeos girando em velocidades crescentes a cada ciclo de inspiração e expiração, criando um campo de luz rotativo que gradualmente se torna mais intenso e vibrante. A visualização desempenha um papel igualmente crucial nesse processo alquímico. Tanto os métodos ancestrais quanto as interpretações modernas ensinam que, ao imaginarmos vividamente o tetraedro estrelado envolvendo nosso corpo, e o visualizarmos girando em direções opostas, o tetraedro superior no sentido horário e o inferior no sentido anti-horário, podemos começar a estimular a Merkaba para que entre em movimento. A mente, quando focada com precisão através da visualização criativa, atua como uma chave sutil, desbloqueando os campos energéticos latentes e reacendendo o seu movimento natural. Essas práticas são frequentemente acompanhadas pela recitação de mantras e afirmações, palavras e frases sagradas que carregam uma frequência vibratória específica. A repetição dessas fórmulas poderosas, a invocação de nomes divinos ou a afirmação da nossa intrínseca conexão com a luz e o amor podem amplificar significativamente o processo de ativação da Merkaba. O som é um veículo poderoso de frequência, e a frequência, por sua vez, tem a capacidade de influenciar e modular a energia. Sintonizar-se vibracionalmente através da voz, seja cantando mantras ou entoando sons sagrados, ou mesmo através da repetição silenciosa de afirmações, é outra maneira eficaz de harmonizar os campos da Merkaba e convidar o seu despertar. Alguns mestres espirituais contemporâneos, como Drunvalo Melquisedeque, têm se dedicado a sistematizar técnicas de ativação da Merkaba para uma nova geração de buscadores, oferecendo abordagens passo a passo que combinam o trabalho respiratório consciente, a visualização da geometria sagrada, a meditação centrada no coração e a intenção espiritual focada. Segundo Melquisedeque, a Merkaba, quando plenamente ativada, gira a velocidades próximas à da luz, criando um veículo interdimensional que pode projetar a consciência para outros mundos e realidades, permitindo ao praticante experienciar dimensões além da terceira, enquanto permanece firmemente ancorado em seu corpo físico. No entanto, em meio a todas essas técnicas e métodos, reside uma verdade crucial que não pode ser negligenciada. Ativar a Merkaba não é uma tarefa puramente mecânica ou técnica. É, acima de tudo, uma jornada profunda de transformação interior. Ela requer a purificação do coração, a liberação de energias inferiores e densas como o medo, a raiva, o ressentimento e a inveja, e o cultivo ativo de qualidades elevadas como o amor incondicional, a compaixão genuína, o perdão libertador e a humildade sincera. Disse que uma Merkaba plenamente ativa ressoa diretamente com a frequência vibratória do amor incondicional, a força coesiva que une todo o universo. Sem essa ressonância harmônica, os campos giratórios da Merkaba permanecem inertes ou funcionam com uma capacidade significativamente diminuída. Algumas tradições espirituais também sugerem que o próprio corpo físico deve ser preparado para essa ativação através de um estilo de vida alinhado com a pureza, incluindo a ingestão de alimentos de alta vibração energética, a manutenção de uma conexão forte e nutritiva com a natureza, a prática de uma conduta ética e a evitação de substâncias que possam obscurecer a mente ou reduzir a frequência energética do corpo. A Merkaba, em sua essência, responde à pureza em todas as suas manifestações: pureza de pensamento, pureza de coração, pureza de corpo e pureza de alma. À medida que o praticante continua a trabalhar diligentemente com as práticas de respiração, visualização e intenção focada, ele frequentemente começa a experimentar mudanças sutis em sua percepção e em seu campo energético, uma sensação de leveza ou até mesmo de ausência de peso durante a meditação, lampejos espontâneos de luz interior, um aumento significativo na intuição e sonhos que parecem mais vívidos e reais do que a própria vida de vigília. Esses são sinais encorajadores de que a Merkaba está despertando, como uma flor desabrochando em direção à luz. Com o tempo, e com dedicação e paciência, os campos energéticos se tornam mais fortes, mais estáveis e mais luminosos, envolvendo o praticante em uma constante aura de luz, permitindo que ele se mova pelo mundo com maior facilidade, clareza mental e poder espiritual. Em última análise, o objetivo supremo de ativar a Merkaba não é o escapismo, a fuga do mundo físico para algum plano astral distante, mas sim viver plena e conscientemente aqui e agora, mantendo uma conexão inabalável com a fonte divina que reside em nosso interior e permeia todo o universo.
A Merkaba ativada permite que o praticante se torne uma ponte viva entre os mundos, um canal puro para as energias superiores, um farol de luz em um mundo que muitas vezes se encontra envolto em sombras. O caminho para a ativação da sua Merkaba é o lento e gradual desabrochar do potencial mais elevado da sua alma, a redescoberta da verdade fundamental de que o poder de transcender as limitações sempre residiu dentro de você, esperando pacientemente para ser lembrado e finalmente liberado. Quando a Merkaba está plenamente ativada, ela transcende a mera definição de um conceito espiritual abstrato e se transforma em uma realidade viva e pulsante, uma extensão tangível da sua consciência. Não é mais algo sobre o qual você medita à distância ou visualiza como uma ideia separada. Torna-se parte integrante de você, uma extensão natural da sua consciência, um recipiente sagrado que se move em uníssono com o seu ser, protegendo-o e elevando-o em todos os níveis da sua existência. Viver com uma Merkaba ativa inaugura um relacionamento completamente novo com a vida, com o vasto universo e com a sua própria alma. Uma Merkaba ativa não apenas o envolve em um escudo de proteção energética, mas também transforma fundamentalmente a maneira como você interage com o mundo ao seu redor. Cada pensamento que você emana, cada ação que você realiza, cada respiração que você inala e exala se torna imbuída de uma consciência mais profunda, de uma compreensão visceral da interconexão intrínseca de todas as coisas. Você passa de uma percepção de si mesmo como um ser separado e isolado, lutando para sobreviver em um mundo hostil, para o reconhecimento de que você é, na verdade, um nó radiante de consciência dentro de uma vasta e intrincada rede de inteligência divina. Cada passo que você dá é sutilmente apoiado por forças invisíveis, por correntes de energia que o sustentam e o guiam. Cada momento se transforma em uma oportunidade única de crescimento pessoal, de cura profunda e de expansão da sua consciência espiritual. Aqueles que vivem com uma Merkaba ativa frequentemente relatam um aumento significativo na ocorrência de sincronicidades, aquelas coincidências aparentemente milagrosas e carregadas de significado que parecem orquestradas pelo próprio universo. Eles se encontram guiados sem esforço para as pessoas certas, as oportunidades ideais e as lições necessárias para o seu caminho evolutivo. A intuição se aguça a um nível surpreendente, tornando-se uma bússola interna confiável que o orienta em suas escolhas. Você começa a sentir, em um nível visceral, quando uma escolha está alinhada com o seu propósito mais elevado e quando ela o desvia do seu caminho autêntico. Você pode até mesmo começar a perceber as energias sutis ao seu redor, os campos vibracionais de outras pessoas, as camadas invisíveis da natureza e o movimento do espírito através de lugares e objetos. A Merkaba se torna, em um sentido muito real, a sua nave estelar pessoal de consciência, permitindo que você acesse dimensões superiores de pensamento, criatividade e compreensão. Tudo isso enquanto permanece firmemente conectado à Terra, ancorado neste plano físico da existência. Muitos relatam sonhos vívidos que se assemelham a viagens interestelares, vislumbres de geometrias sagradas complexas ou encontros significativos com seres de luz. Alguns indivíduos chegam a experimentar uma profunda sensação de atemporalidade, como se tivessem momentaneamente transcendido a progressão linear do passado, presente e futuro, adentrando um estado onde todas as possibilidades coexistem simultaneamente. Mas o presente mais valioso que uma Merkaba viva e ativa oferece não reside nas experiências místicas extraordinárias que ela desbloqueia, mas sim na profunda transformação que opera no coração. À medida que a Merkaba gira e se fortalece em seu campo energético, o centro do coração se expande naturalmente, irradiando amor e compaixão em ondas crescentes. O perdão se torna mais acessível, uma liberação natural de fardos emocionais. O julgamento severo dá lugar à compreensão empática, à capacidade de enxergar além das aparências. Você começa a perceber os outros não como obstáculos ou ameaças em seu caminho, mas como companheiros de jornada sagrada, cada um lutando, aprendendo e buscando a sua própria maneira de evoluir. Viver com uma Merkaba ativa também proporciona uma profunda sensação de proteção e segurança interior. Em tempos de caos, conflito ou medo, o seu campo de energia permanece estável e imperturbável, como uma fortaleza de luz inexpugnável. Energias negativas, intenções prejudiciais e até mesmo ataques espirituais têm pouco ou nenhum efeito quando a sua Merkaba é forte e vibrante. Ela atua como um escudo energético natural, mantendo a integridade da sua energia pessoal, a clareza da sua mente e a resiliência do seu espírito. Você se torna um farol de luz em lugares obscuros, não porque você força essa luz para o exterior, mas porque ela irradia naturalmente do seu próprio ser, como a luz do sol que emana sem esforço. A Merkaba também potencializa a cura,
tanto a sua própria quanto a dos outros. Alguns praticantes avançados aprendem a direcionar e utilizar seus campos de Merkaba para canalizar energias curativas, dissolver bloqueios energéticos e restabelecer o equilíbrio onde quer que seja necessário. Dessa forma, você não se torna simplesmente um receptor passivo da luz divina, mas um participante ativo na cocriação de um mundo mais harmonioso, mais compassivo e mais desperto. Em última análise, ativar e viver com a sua Merkaba se trata de encarnar plenamente o seu potencial mais elevado dentro desta realidade. Se trata de recordar quem você realmente é em sua essência mais pura, um ser de luz intrinsecamente entrelaçado no vasto e misterioso tecido do universo, destinado não apenas a sobreviver, mas a brilhar intensamente. A Merkaba é a chave ancestral que abre as portas para esse destino magnífico. Cada tradição espiritual, em sua própria linguagem e através de seus próprios símbolos, aponta para um futuro em que a humanidade como um todo ascende a um estado superior de consciência e de ser. Um tempo em que os véus que separam os mundos físico e espiritual se tornam mais finos, quase transparentes, e em que cada indivíduo desperta a luz adormecida que reside em seu interior. A Merkaba não é apenas uma ferramenta poderosa para a transformação individual. Ela é também um vislumbre promissor desse futuro coletivo, um catalisador para a elevação da consciência em escala planetária. Quando um número suficiente de indivíduos ativa suas Merkabas e irradia essa luz para o mundo, o próprio planeta começa a mudar, a consciência coletiva se eleva, a cura se espalha como uma onda e os véus da ilusão se dissipam, revelando a verdadeira natureza interconectada da realidade. A história completa da Merkaba não é apenas uma narrativa sobre o Antigo Egito, o misticismo judaico ou a fascinante linguagem da geometria sagrada. É, acima de tudo, a história da jornada da sua própria alma, uma história que vem se desenrolando desde muito antes do seu nascimento nesta vida e que continua muito além dos limites da sua existência terrena. É um chamado profundo para recordar quem você realmente é, para despertar para o seu potencial divino e para se elevar acima das limitações percebidas. A questão crucial já não é se a Merkaba existe, a evidência reside nos corações despertos e nas experiências transformadoras de inúmeros buscadores ao longo da história. A pergunta que realmente importa é: você responderá ao chamado para ativar essa força poderosa dentro de você, para vivê-la plenamente e para se tornar o ser radiante de luz que você sempre esteve destinado a ser? A Merkaba já reside em seu interior. Sempre esteve ali, esperando pacientemente, brilhando suavemente sob o véu do ruído e das distrações da vida cotidiana. Você não é apenas um corpo físico, você não é apenas uma mente pensante. Você é um ser luminoso, criado com a mesma luz primordial que dá forma às estrelas que adornam o céu noturno. Agora é o momento de recordar essa verdade essencial. Agora é o momento de se levantar e reivindicar o seu poder inato. Ative a sua luz, desperte o seu verdadeiro eu e adentre com coragem e confiança a vastidão infinita do seu potencial. Se esta jornada de descoberta sobre a Merkaba ressoou em sua alma e despertou em você a chama da curiosidade e do desejo de explorar as profundezas da sua própria consciência, não deixe de se inscrever agora mesmo no canal As Sementes de Akasha. Aqui, você encontrará um espaço acolhedor para nutrir sua jornada espiritual com mais conteúdos transformadores e conhecimentos ancestrais. E para enriquecer ainda mais esta conversa, deixe seu comentário abaixo. Qual aspecto da história da Merkaba mais te impactou? Você já teve alguma experiência que se alinha com esses ensinamentos? Compartilhe suas reflexões e vamos juntos expandir nossa compreensão.